Canal História em um Instante irá tentar fazer hoje uma síntese da independência do Brasil. Eu sou o professor José da Costa e este é o canal História em um Instante. Compartilhe o vídeo, se inscreva, sua inscrição é importante. A história de modo fácil, simples, sem ser simplória. 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. Como ocorreu a independência do Brasil? Será que foi um ato único, de supetão, de uma vez? Ou será que foi todo um processo, até culminar ali no chamado Grito do Ipiranga, entre aspas? Na verdade, a independência do Brasil, ela começa, tem todo um processo. Como tudo na história tem um processo. Ela começa com a vinda de Dom João VI ao Brasil, em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte. Dom João VI, 1808, veio para o Brasil com a sua comitiva de cerca de 15 mil pessoas, passou pela Bahia, foi para o Rio de Janeiro, se instalou no Rio de Janeiro. Aliás, tem um livro muito bom do Laurentino Gomes, 1808, que fala sobre isto. Chegando no Rio de Janeiro, houve toda uma mudança do Rio de Janeiro, ruas foram alargadas, construídas, iluminação pública e por aí vai. Fundação do Banco do Brasil, Jardim Botânico e etc. Mas o fato é que o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal. Quando chega lá para 1820, ele é obrigado a voltar para Portugal, chamada Revolução Liberal, exige que ele volte e deixa aqui o seu filho, Dom Pedro I, como regente. Então vai ser rei de Portugal, submetido a uma Constituição, e aqui o seu filho, Dom Pedro I, regendo o Brasil. Então temos lá Portugal para mim e aqui o Brasil para o meu filho, né? Tudo bem. Só que a independência ela vai ocorrer em famoso 7 de setembro de 1822, que, primeiro, a princípio, o 7 de setembro não tinha muita importância. A importância, de fato, era 12 de outubro, que era o dia do nascimento de Dom Pedro, e quando ele foi aclamado imperador. O Grito do Ipiranga ficou muito famoso pelo fato do Pedro Américo fazer um quadro em 1888, aquele quadro enorme, que o Dom Pedro com a espada, cavalos, uma grande comitiva. Na verdade, aquele quadro é uma obra-prima, uma obra de arte, porém, tem muito ali que não representa a realidade. As pessoas não estavam tão bem vestidinhas como aparece no quadro. Dom Pedro não estava de cavalo, com certeza, estava numa mula. E todo aquele quadro é só uma representação, mas que não corresponde, de fato, à realidade. Dizem até que Dom Pedro, diz a história que Dom Pedro estava até com dores, com diarreia, com dores na barriga, e cólicas, enfim, defecando demais. Teria recebido cartas ali em São Paulo, do José Bonifácio e também das Cortes de Lisboa, exigindo que ele voltasse. Nessa pressão de voltar e ficar aqui, ele teria dito, entre outras palavras, independência ou morte. Não foi bem um grito do Ipiranga. Fez lá um discurso, e você pode observar, ler na internet facilmente esse discurso. No meio do discurso teve a palavra independência ou morte. Mas o que foi a independência? De fato, a independência, primeiro, foi uma independência limitada. Por que uma independência limitada? Porque restringia a cidadania de muitos. Primeiro que para um negro escravo, a independência não teve nenhum sentido, não mudou nada, manteve-se a escravidão. Segundo que a independência foi para alguns, para os brancos, que podiam votar, ser votado, o voto era censitário. Como disse o historiador Boris Fausto no seu livro História do Brasil, História Concisa do Brasil, excelente livro, a emancipação do Brasil não resultou em maiores alterações da ordem social. A
emancipação do Brasil não resultou em maiores alterações da ordem social. Mais adiante ele diz: a elite política promotora da independência não tinha interesse em favorecer rupturas que poderiam pôr em risco a estabilidade da vida da antiga colônia. Ou seja, a independência do Brasil, em certo sentido, claro, que teve mudanças e permanências. Na história a gente vê muito isso. Houve mudanças, claro, mas houve permanências também. Foi um arranjo entre Dom Pedro I e a elite econômica, principalmente a elite do Centro-Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que, primeiro, não queriam que Portugal voltasse a condição, que o Brasil não voltasse à condição de colônia, porque seria um monopólio, o que não interessava a esta elite, a esses comerciantes, e também a questão do latifúndio. Importava também aos grandes latifundiários, donos de escravos, que a escravidão não fosse alterada. Então, por isso que o Boris Fausto diz, não houve profunda alteração na ordem social, na independência do Brasil. Foi feita uma Constituição em 1824 por Dom Pedro I, juntamente com umas 10 pessoas indicadas por ele, e a Constituição manteve a escravidão, criou o poder moderador, que foi um poder que fortaleceu o próprio Dom Pedro I. Ele dissolveu a Câmara dos Deputados. A Constituição de 1824 foi uma Constituição outorgada, ou seja, imposta, ou seja, veio de cima para baixo, sem participação do povo popular. Então, por isso que diz aí que a independência do Brasil foi, nesse sentido, uma independência limitada, limitando a cidadania. O reconhecimento da independência veio para Portugal em 1825, porém, Portugal recebeu uma poupuda indenização do Brasil e o Brasil fez empréstimos junto à Inglaterra para pagar a Portugal. Então o Brasil já nasce independente e endividado. Não teve maiores alterações, Portugal reconhece, Inglaterra reconhece a independência, porque tinha interesses comerciais no Brasil de vender os seus produtos. Cria-se o poder moderador, Estados Unidos também reconhece a independência, em 1824, se não me engano, a questão de América para os americanos. Então, eis aí uma síntese da independência do Brasil. A história analisa de forma crítica, com consciência crítica, o evento independência do Brasil. Tirando aquela fama do Dom Pedro, herói, de espada, independência ou morte, claro que Dom Pedro existiu e teve a sua importância no processo. Mas aí, dentro desse contexto em que devemos analisar o processo da independência. Aí surge depois Primeiro Império, Segundo Império e posteriormente a República, que você pode clicar aqui neste vídeo, que eu irei deixar sobre a implantação da República no Brasil, imperdível, que você pode assistir. Compartilhe o vídeo, se inscreva, canal História em um Instante, professor José da Costa. Um abraço, até a próxima aula, até o próximo vídeo.